desprender desse passado, eliminar algumas coisas. Mas por que algumas mulheres não conseguem escalar essa escada? Por que às vezes a gente vê... Eu recebi uma mensagem, eu sou psicanalista de formação também, e eu recebi uma mensagem essa semana falando: Emily, a minha sobrinha entra ano, sai ano, parece que a vida dela não muda de jeito nenhum, é a mesma coisa. Eu não sei como orientar, não sei como falar com ela. Aí eu comentei, eu preciso conhecer um pouco a história dela para a gente poder conversar, né? Assim, por mensagem fica um pouco complicado. Mas por que talvez ela não conheça a história dela, mas eu conheço a história de muitas? E era a minha história. Por que entrava ano, saía ano, eu continuava do mesmo jeito? Que não estão, essas pessoas, vamos falar mulheres, nós estamos entre mulheres, essas mulheres não estão conseguindo desprender deste lugar e estão começando a criar raízes. Então, a gente não tem que simplesmente tirar o fruto podre e jogar fora, a gente tem que ir lá na raiz, cortar essa raiz para a gente poder desprender e subir essa escada, subir esse lugar alto. E fazer isso, cortar essas raízes, muitas vezes vai fazer o quê? Doer. Muitas vezes, quando a gente corta, vai lá cortar a raiz, isso pode doer. Por isso que muitas mulheres não conseguem ou não querem, né? É uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. Cada pessoa, cada mulher vai fazer a sua escolha. Mas muitas mulheres não querem, não conseguem desprender porque não querem sentir dor. Não estão dispostas a sentir essas dores porque está confortável aqui. É melhor continuar assim do que sentir uma dor. Só que eu costumo falar muito que mulheres feridas ferem e mulheres curadas curam outras mulheres. É o que a Márcia acabou de comentar aqui, que nós precisamos ir na raiz da amargura para a gente poder liberar e liberar essa cura para outras pessoas. E certa vez eu ouvi uma mulher falando comigo assim: Emily, eu não concordo que mulheres feridas não curam. Eu acho que mulheres feridas podem curar também. E ali naquele momento eu não discuti com ela, não retruquei, não falei. Eu falei: me fala a sua versão. E ela me falou a versão dela e eu só escutei. Depois, refletindo, eu falei: Jesus, eu quero que o Senhor me ajude aqui, porque eu não concordo. Se eu estiver errada, eu preciso que o Senhor me ajude a pensar. E realmente ele me levou num caminho que essa frase, mulheres feridas ferem, mulheres curadas curam, é verdadeira. Porque a mulher que está ferida, gente, ela quer esconder as suas feridas. E muitas vezes, ajudar uma outra irmã, não estou dizendo que é errado, mas a gente tem que ver a motivação do coração. Servir demais, ser boazinha demais, querer doar demais, isso tudo são band-aids que nós estamos colocando nas feridas. Vocês concordam? Quantas mulheres estão aí cheias de band-aids no corpo? E aí, quando chega na rua, tá rindo: não, tá tudo ótimo, tudo bem, tá tudo bem. Só que debaixo do band-aid, como que tá aquela ferida? Inflamada, cheia de pus. Tá machucada ainda. E aí, me fez lembrar aquela passagem dos 10 leprosos. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Jesus ensinou o que é o verdadeiro significado de curar, de servir. É fazer sem esperar nada em troca. Jesus não esperou nenhum obrigado, porque se apenas um voltou, ele por acaso foi lá nos 9 e falou assim: ô 9, vem cá. Não, eu vou descurar vocês, ué. Vocês nem me agradeceram? Uai, não é assim que funciona, não. Ele não fez isso. Porque a essência dele é de cura, é de amor, é de servir sem esperar nada em troca. Essa é a essência de Jesus. Só que uma mulher, quando está curada e não recebe um obrigada, tá tudo bem. Mas e uma mulher que está ferida e que está com band-aid falando que está curada, não recebe um obrigada?
Ela começa: nossa, você viu a irmã? Não, mas eu ajudei, ingrata, ajudei ela, fui na casa dela, nós fiz um tanto de coisa para ela nem me agradeceu. Eu que não volto lá naquela igreja, eu que não olho na cara dela. Tô mentindo, irmãs? É desse jeito. Por quê? Porque a irmã serviu com uma motivação errada. Ela quis curar, quis ser boa com uma motivação errada. O que ela queria em troca? Uma passada de mão na cabeça, levantar o ego dela. Não é isso que Jesus ensinou pra gente. Por isso que mulheres feridas, quando elas estão com seus band-aids, e esses band-aids pode ser o excesso de trabalho, o seu próprio marido, os seus filhos, o servir demais na igreja. Quantas mulheres estão 24 horas na igreja porque não querem ficar em casa para enfrentar os problemas de dentro de casa? E aí quando vem uma pessoa e não dá o que ela espera, vai direto na ferida dela, e aí ela exala toda a ferida. Porque se cutucou a ferida não está cicatrizada, está inflamada. Quando existe cicatriz existem mulheres curadas. Pode cutucar, pode beliscar, pode apertar, que não vai doer. Mas se doeu, e aí, até comentei com a Márcia hoje, eu vou entrar, gente, vocês vão entender de onde que eu estou chegando com essa palavra. Até comentei com a Márcia hoje, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e aconteceu um episódio essa semana que eu falei: Jesus, entendi, é para me testificar aqui, para eu poder aparar minhas arestas. Aconteceu um episódio com uma pessoa que estava ao meu lado, caminhando comigo, uma colega, e aí ela cometeu um vacilo, vamos dizer assim, e meu nome estava envolvido. E aí, o que Jesus pede pra gente? Repreender com amor, né? Então eu chamei no cantinho, só eu e ela, e fiz essa repreensão com amor. Momento algum, fui indelicada, não fui. Só que quando eu a repreendi, eu fui onde? Fui na ferida dela. E ela estava com falas que era uma pessoa curada. Mas quando eu fui direto na ferida dela, o que ela fez? Nesse caso, as pessoas, nós mulheres, quando a gente tem essa situação, nós temos dois caminhos: ou acolher a repreensão, agradecer, reconhecer e permanecer. Permanecer que não, errei, verdade, desculpa, vamos continuar. Ou fugir. Porque a mulher que escolhe a primeira opção, ela está disposta a encarar a sua cura de verdade. Que ele vai doer, mas ela vai entrar no processo de cura. A mulher que escolhe fugir, falar mal, nossa, olha como é que você falou comigo, você não devia falar assim comigo, e fugir, ela não está afim de mudança. Ela não aceitou a repreensão. Ou seja, ela prefere continuar colocando band-aids em suas feridas. Então, quando a gente não buscar a nossa cura, a cura das nossas feridas de verdade, e eliminar todos esses band-aids, essas falsas expectativas, essas falsas ideias de que eu estou curada, e sim buscar a cura de verdade, as situações vão sendo repetidas na sua vida até você aprender a lição. E eu só vou conseguir escalar um novo lugar quando eu aprender a lição deste lugar que eu estou. Porque se você não subiu, é porque você não aprendeu a lição que você precisa aqui. E aí, de onde vem tudo isso? E aí, para a gente poder entrar na palavra, eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, Romanos 12. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu me questionava assim: Senhor, qual que é a sua boa, perfeita e agradável vontade? Porque eu não estou vivendo isso. Minha vida parece que não tem sentido. Chegou uma época da minha vida, gente, que eu falei: Senhor, qual é o sentido da vida? Porque eu acordo, vou trabalhar, não tem um sentido assim, sabe? Quando você não tem motivação para viver, porque nunca pensei em tirar minha vida, mas eu não tinha graça de viver, eu não sentia essa graça de viver. E aqui, para
para a gente falar de ressignificar, para a gente acessar esses lugares altos, cada uma de nós precisamos ressignificar a nossa história. E aconteceu tudo isso com a minha vida. Eu quero trazer 3 pontos para vocês refletirem na vida de vocês. Aconteceu tudo isso na minha vida quando eu li esse versículo, e Jesus falou comigo desses 3 pontos. Então, está escrito aqui: muitas de vocês podem estar vivendo alguma situação assim, e se a gente não olhar para isso e ressignificar, muito provavelmente poderemos ficar estagnadas, sem subir de nível. A gente só vai mudar aquilo que a gente identifica. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui com esses 3 pontos: clareza e consciência. Muitas mulheres não estão subindo para o próximo nível porque não estão identificando quais são os pontos que estão precisando ser mudados. O que eu preciso mudar para eu poder ir para outro nível? Eu não sei. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é a ferida da paternidade. Essa era uma ferida que eu carregava na minha vida. Eu carreguei durante muitos anos, porque o meu pai era presente fisicamente. Eu tinha meu pai dentro de casa na minha infância, mas eu não tinha meu pai emocionalmente. E ali eu ia carregando aquela ferida, carregando aquela mágoa, aquela ferida de amargura, igual a Márcia falou, do meu pai. E aí o que a gente faz? Julga. Eu não quero saber do meu pai, eu não quero meu pai perto. Mas tudo isso, feridas emocionais que eu vinha carregando do meu pai. E aí, de tanto julgar, de tanto julgar, de tanto julgar, o meu inconsciente me faz ter atrações por homens que são familiares para mim. O que era familiar para mim? Um homem que não era presente emocionalmente, um homem que não era carinhoso, um homem que me abandonava, porque o meu pai, ele simplesmente abandonava a gente. Então, eu busquei nos meus relacionamentos o meu pai, porque eu precisava daquele olhar masculino. Só que eu não tinha como eu buscar um homem carinhoso, um homem atencioso, porque isso para mim não é normal. O normal é o homem que me abandonou, que não me deu carinho. Então isso é o meu familiar, esse é o meu normal. Então, enquanto você não identificar aquilo que precisa ser mudado, você não vai mudar isso. Não adianta, que não vai ter mudança. E aí entra um ponto muito importante também com essa ferida da paternidade. Se você não tem o reconhecimento do amor do seu pai aqui na terra, muito provavelmente você vai ter uma dificuldade de associar esse amor ao Pai do céu. Porque quando você pensar em pai, qual que é a imagem de pai que você tem? Um pai que me abandonou, um pai que fez isso. Muitas mulheres carregam essa ferida do pai. E essa ferida do pai te trava muito para você subir de nível. Te trava muito para você acessar outros lugares, porque você vai enraizando aqui, você vai enraizando. E aí entra no segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Porque o que a palavra de Deus fala? E não sede conformados com este mundo. Não é o que fizeram com você que importa. É o que você vai fazer com o que fizeram com você que vai fazer diferença na sua vida. Não é porque meu pai fez tudo aquilo comigo que eu vou olhar para o meu pai e vou recriminar. Não, eu não vou julgar. O que a palavra de Deus fala? Não é honrar pai e mãe? Eu vou honrar meu pai e minha mãe. Eu vou olhar para ele e falar assim, pensar, né? Eu vou olhar para ele e vou pensar, qual será que foi a infância dele? Porque ele só me deu aquilo que ele teve. Ele era o único homem de 4 filhos. Do meu avô eram aqueles fazendeiros bem rígidos. Então imagina a criação que ele teve. Se ele não me deu presença emocional, carinho, beijo, abraço, eu não tenho lembranças do meu... Eu tenho uma lembrança do meu pai soltando pipa, mas eu não tenho mais nenhuma lembrança. Mas é porque nem ele deve ter lembrança dos pais dele, né? Deve ter lembranças do pai dele falando, menino, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então era a mesma coisa que ele fazia com a gente. Então essa ferida da paternidade a gente precisa ressignificar. O que é ressignificar? Dar um novo significado. Eu olho para o meu pai hoje, eu dou um novo significado
tudo aquilo. Inconscientemente, na minha cabeça, no meu interior, no meu coração, com Jesus, eu falo: Pai, tá tudo bem. O Senhor foi vítima, nós somos vítimas de outras vítimas, gente. Nós somos vítimas de outras vítimas. O que fizeram com a gente, fizeram com eles. E se a gente não parar aqui, a gente vai fazer com os nossos filhos. Por isso que o Espírito Santo falou comigo: se você não ressignificar, sua filha vai repetir a história. Porque dentro de mim era o quê? Ah, seu pai não presta, seu pai foi... seu pai me traiu, seu pai isso, seu pai aquilo. O que eu estava fazendo na minha filha de 2 meses? Plantando uma ferida de paternidade. Então, se a gente não parar para olhar para a nossa história com o nosso pai, entender que ele deu o amor que ele tinha para dar, a gente não vai conseguir mudar de nível. E a gente não vai conseguir criar uma conexão verdadeira com o nosso Pai do céu. E toda vez que você pensar em pai, você vai pensar no seu pai da terra primeiro. Então, quando hoje eu penso em pai, eu tenho meu coração limpo com meu pai. Então, eu abri acesso, eu tirei o passado, deixei o espaço vago e agora eu preenchi com o amor de Deus no meu coração. E é isso que eu queria falar com vocês nesse primeiro ponto. Cure essa ferida, olhe para o seu pai com outros olhos, tenta enxergar o seu pai como uma vítima do mundo. O mundo jaz no maligno. Eu não vou aceitar mais alimentar as feridas que me fizeram. Eu não vou aceitar mais, eu não vou me conformar com isso. Mas o que? Sede transformados pela renovação da vossa mente. Que aqui entra o segundo ponto que eu quero falar com vocês. As crenças que nós carregamos. Nós precisamos ressignificar as crenças que nós aprendemos na nossa infância. Quantas de nós, em decorrência do pai que tivemos, que não foi uma vítima, a gente fala: homem nenhum presta. Ai, a vida é muito difícil mesmo. Ai, realmente não está sendo fácil. Tudo parte dos nossos pensamentos, da nossa infância. O que eu aprendi? Olha o que eu falei. O que é normal para mim? O que é familiar para mim? É o que eu vou buscar inconscientemente. Então, se eu falo que é difícil ganhar dinheiro, vai ser difícil ganhar dinheiro. A palavra de Deus fala que as palavras têm poder. Então, renovar a mente é renovar os pensamentos, é renovar a maneira de pensar. Porque tudo aquilo que você pensa, você fala, você libera. E tudo aquilo que você fala, você age. Você vai em busca, você vai fazer de acordo com o que você pensa. Então, seus resultados vão ser esses. Se você fala que nenhum homem presta, você pensa que nenhum homem presta, você fala que nenhum homem presta, você vai buscar um homem que não presta, porque essa sua crença vai te provar que você está certa. Então, temos que renovar a nossa mente, que é reconstruir essas crenças que construímos da infância. Se nós não reconstruirmos, se a gente não modificar essas crenças que nos estão limitando, minando, por crenças que vão nos fortalecer a partir do que a gente fala, nós vamos continuar aqui, enraizadas nesse mesmo nível. É o que Jesus fala para todas nós. Se você está aqui nesse nível ainda, o que você ainda não aprendeu que você precisa aprender? Porque você vai subir quando você aprender tudo que este nível aqui vai te ensinar. Aí você parte para um próximo, que lá vão ter mais lições para a sua vida. Amém? Então, para eu provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não posso me conformar com este mundo. Eu não posso me conformar com o que eu vivi. Eu preciso renovar a minha mente. Só assim eu vou acessar essa vontade, essa boa vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. E aqui entra o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês. É que toda dor que vocês enfrentaram, toda dor que nós enfrentamos, foram situações que Jesus estava te treinando para este próximo nível. Você está enfrentando situações hoje porque isso é um treinamento para você, quando chegar no próximo nível,
Jesus te usar para poder ajudar as pessoas que estão no nível abaixo de você. Aqui eu não estou dizendo que tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui é questão mesmo de nível espiritual, emocional, maturidade. Nós estamos aqui neste mundo buscando a nossa maturidade, a nossa evolução. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente está buscando isso todos os dias. Mas tem irmãos mais que estão mais num caminhar mais baixo. A palavra de Deus fala, né? Tem os bebês, né, que estão ali no leitinho, até chegar no adulto. Então toda dor que nós enfrentamos e toda dor que ainda estamos enfrentando são situações que Jesus está treinando as nossas vidas. Então a gente precisa pegar essa dor, deixar ele entrar, curar tudo que está aqui, para eu poder realmente ser esse canal de transmissão de bênção na vida da outra pessoa. E para isso eu queria ler também mais um versículo que está lá no Salmo 23. Que fala assim, Salmo 23, versículo 3. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Mas é para a gente poder olhar para os nossos inimigos e falar: toma, eu estou aqui, você está aí? Não, é para eles ver a nossa vida e ver de onde Jesus nos tirou e para onde Jesus nos levou, para eles poderem também seguir o mesmo caminho, para a gente ser esse exemplo. Então ele vai preparar uma mesa para a gente. É isso que Jesus tem para a vida da gente. Essa boa, perfeita e agradável vontade dele. É essa mesa junto com ele. Ele derrama o cálice nas nossas cabeças. Para quê? Para o nosso cálice transbordar. Só que para isso acontecer, ele vai lá no versículo 3, que é onde ele começa. Ele restaura a minha alma. Então para o meu cálice transbordar, para eu ir para o próximo nível, eu preciso restaurar minha alma primeiro. Eu preciso ressignificar a minha história. Eu preciso perdoar o meu pai, a minha mãe. Eu preciso entender que aquelas pessoas que me feriram também são vítimas do mundo. Eu preciso entender que aquelas feridas que me causaram são situações de treinamento que Jesus está fazendo para a gente poder ajudar outras pessoas. Eu não vou lembrar agora o versículo, mas está lá em 2 Coríntios 2, alguma coisa assim que fala: com o mesmo consolo que o Espírito Santo me consola, ele vai me usar para poder consolar outras pessoas. Então não é por acaso, se você passou por uma restauração de casamento, que pessoas que estão enfrentando divórcio, buscando restauração de casamento, se aproximam de você, não. É porque aquela ferida que você passou para restaurar seu casamento, foi Jesus te treinando, falando: filha, eu tenho muitas filhas minhas que eu vou precisar da sua ajuda. Então toda dor é um treinamento, toda dor nós temos que entender que é onde a frase que eu quero ler. A nossa dor é o nosso maior presente, que é onde Jesus quer nos usar. Só que se a gente for lá e matricular a gente na escola na creche da imaturidade, a gente vai continuar nesse nível e não vai poder acessar o lugar alto e deixar o nosso cálice transbordar. E por que muitas pessoas não deixam Jesus restaurar a alma? Porque ele vai entrar, ele vai tirar os band-aids. Todo band-aid que tiver aí um escondido, ele vai tirar. E foi isso que aconteceu com essa semana com essa minha colega. Eu percebi que Jesus colocou ela perto de mim. Eu aprendi muitas coisas por vários processos da minha vida, mas em relação a ela foi para que, através da minha vida, ela tirasse os band-aids. Porque Deus é amor, mas Deus é disciplina. Só que não vai cair um anjo na sua frente e falar: Janine, cuidado com isso, isso e isso, você precisa se disciplinar nisso. Não, ele vai usar pessoas para poder te mostrar os seus pontos errados. Ele vai te mostrar pessoas que vai apontar os seus defeitos, os seus pecados, onde precisam de conserto. E aqui você tem que escolher o quê? Não, Jesus, eu quero ter meu cálice transborda, eu quero sentar à mesa contigo. Então pode tirar todos os band-aids que estão aqui,
todas as máscaras, tudo que está aqui disfarçando as minhas dores e curar por completo. E no fundo, por isso que muitas pessoas não escolhem mudar, porque vai doer no primeiro momento. Amém? E aí, Deus tem um propósito específico para a sua vida. E Ele usa as circunstâncias difíceis para concluir a boa obra dele em você. A sua dor é o seu maior presente. Quando você entender que essa dor que você pode estar sentindo hoje, você vai deixar Jesus entrar, você vai deixar Ele tirar o band-aid, vai doer, mas essa dor vai ser a sua caneta para poder assinar outros papéis lá na frente. E esses papéis vão ser pessoas que vão te procurar com os mesmos problemas que você venceu. Então, que a gente possa ressignificar as nossas dores, ressignificar a nossa história, ressignificar essas crenças, esses pensamentos de vitimismo, de destruição, de ai, coitada de mim. Criar uma autorresponsabilidade e entender que se a outra pessoa está me ferindo, eu estou aceitando ser ferida. Porque você pode falar alguma coisa comigo, eu sei minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai. Por que eu vou deixar ela me ferir? Vamos escolher o outro caminho. Se está acontecendo algumas situações, como aconteceu comigo, que eu acabei de compartilhar com vocês, isso na minha cabeça é Jesus aparando as minhas arestas. Ele está me podando. E podar também vai doer um pouquinho. Mas é para que a poda? Para eu dar mais e melhores frutos. Por isso que nós temos que enxergar toda dor que as pessoas causam na gente com outros olhos. Isso é ressignificar e você dá um novo significado numa situação que já aconteceu ou que está acontecendo na sua vida. Então, apesar da sua história marcada por confusão ou não, por ferida ou não, até por rebeldia, até mesmo contra o Senhor, quando eu matriculei lá na creche, eu falava, Jesus não me ama, Jesus não está nem aí para mim, eu passei por um divórcio, olha como é que a minha vida está. Então, até em relação às nossas rebeldias contra o Senhor, por feridas carregadas que a gente carrega ano, Deus vê a sua vida e Ele importa com você. Entenda que a sua vida só é plena a partir do momento em que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque Ele vai tirar todos os band-aids e vai fazer essas feridas se tornarem verdadeiras cicatrizes. Onde Ele entra, Ele mexe com toda a estrutura. E a partir daí, já não mais vai viver você, mas Cristo vai viver na sua vida, para o seu cálice transbordar na vida de outras pessoas. E assim, que a gente possa ser esse canal de transmissão de bênção, para a gente sempre poder estar servindo com a motivação correta e sermos pessoas curadas para curar outras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria... de coração, que esses 3 pontos ficassem bem enraizados em você sobre ressignificar a sua história. Olhar para a ferida da sua paternidade. Talvez não seja seu pai, mas talvez seja sua mãe. Talvez não seja os seus pais, mas talvez seja um filho. Olhar para essas crenças que você está carregando até hoje, essas palavras negativas que até hoje você está liberando. E olhar para a sua dor com um olhar diferente. Não é o que aconteceu comigo que importa, é o que eu faço com o que aconteceu comigo. Eu escolho fazer o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Amém? Eu queria orar com vocês podem ficar de pé só um pouquinho.